Ovos. Os mercados modernos estão cada vez mais oferecendo um serviço que não existia até 10, 20 anos atrás. E um desses novos serviços é a venda de gemas e claras de ovos separadamente. Esta abordagem ajuda a reduzir a quantidade de custos na cozinha e, ao mesmo tempo, a economizar tempo. Não existem fábricas em que essa separação de componentes seja realizada manualmente, até porque esse tipo de trabalho seria caro e ineficaz. Em vez de trabalho manual, um equipamento especial é usado, como este que está sendo mostrado no vídeo. Essa é uma linha de produção que consiste em uma variedade de máquinas com funções como de lavagem e quebra de ovos. Entre elas, existe uma esteira transportadora que é responsável pelo transporte do produto. O fato é que os ovos recém-coletados no galinheiro estão muito sujos para a produção futura. Esse equipamento especial utiliza uma solução alcalina de lavagem e cerdas macias para limpar todos os vestígios de sujeira. Já este outro equipamento usa tigelas para quebrar as cascas. Depois, a gema é gentilmente separada da proteína. Elas caem em recipientes diferentes enquanto que a casca é jogada fora. Essa linha pode processar de 5 a 10 mil ovos por hora. Confeitaria. Hoje em dia, o mercado surpreendentemente oferece tantas máquinas diferentes que você pode literalmente preparar qualquer sobremesa de maneira mecanizada, e isso exige o mínimo da participação de pessoas. O especialista só precisa programar corretamente o computador e se certificar que o equipamento não cometa erros. Nas fábricas para a produção de produtos de confeitaria, os dispensadores são os mais populares. Neste caso, está sendo demonstrado o equipamento da fabricante alemã Unifiller. Os dispensadores estão equipados com um recipiente grande no qual se armazena massa, creme ou recheio. A tarefa da máquina é distribuir a quantidade exata dessa massa. Assim, o dispensador enche mini tortas com creme, formas para bolo com massa e ainda é capaz de fazer uma sobremesa de várias camadas. Se for preciso, o equipamento também pode distribuir a massa em uma bandeja móvel, criando espaços para futuros biscoitos e doces. Para cada uma dessas máquinas, o fabricante normalmente oferece um grande conjunto de acessórios que ampliam significativamente as possibilidades de cozinhar, encher e decorar sobremesas. Assim, o dispensador pode rechear doces fechados como croissants com creme, ou então para criar produtos de forma incomum, como estrelas, cachos e flores. Em outras palavras, esta máquina é um verdadeiro sonho para os gulosos. Biscoitos. Se você reparar na história da humanidade, perceberá que os primeiros biscoitos apareceram por volta de 350 AC. No entanto, naquela época, eles eram mais como pãezinhos achatados, cobertos com mel. Para apreciar essa iguaria, nossos ancestrais tiveram que gastar muito tempo em sua preparação. Hoje, felizmente, basta ir à padaria e comprar absolutamente qualquer tipo de biscoitos e bolachas. Esse nível de conveniência surgiu graças a essas máquinas automatizadas. Elas próprias misturam todos os ingredientes do biscoito até a consistência correta. Depois, o equipamento enrola a massa em uma folha larga e uniforme. O interessante é que o equipamento usado na próxima etapa da preparação é muito semelhante aos moldes de biscoitos que podem ser encontrados em praticamente qualquer cozinha. A única diferença é que aqui as formas são baixadas sobre a massa pela máquina e não pela pessoa. Durante todo o processo de produção, a massa se move ao longo de uma esteira transportadora. Depois da massa ter sido moldada, a pessoa retira o excesso de massa, que é enviada para reciclagem. Ao mesmo tempo, os futuros biscoitos são colocados no forno para se transformar em um doce pronto de confeitaria. Sorvete.
É incrível que hoje em dia cada vez mais doces sejam produzidos com o mínimo envolvimento de pessoas. As máquinas inteligentes podem lidar com uma grande variedade de tarefas, desde a mistura dos ingredientes até o recheio, congelamento e embalagem. Como você já deve ter percebido, o processo de fabricação de sorvete começa com a mistura das matérias-primas. Estes são leite, creme, manteiga, açúcar, vários aromas e aditivos de sabor. Quando os produtos chegam à fábrica, cada lote é normalmente testado num laboratório especial. Se os produtos atendem aos requisitos, eles são enviados diretamente para a área de produção. Quando o leite é aquecido, todos os ingredientes mencionados são adicionados a ele. Então, um misturador industrial faz a massa ficar em um estado homogêneo. Pelo sabor, o creme resultante já é um sorvete de verdade. No entanto, a massa não tolera um transporte e armazenamento prolongado. É por isso que precisa pasteurizar o creme. Isso significa que o leite é aquecido a uma temperatura de cerca de 80 a 95 graus Celsius. Isso é suficiente para matar todos os micro-organismos responsáveis pela decomposição dos alimentos. Depois disso, a mistura do sorvete é resfriada e depois colocada em formas, cones ou potes. Agora, tudo o que resta é empacotar e congelar. O sorvete de frutas é preparado de forma parecida, mas os ingredientes são diferentes. Geralmente é feito com purê de frutas, suco, açúcar, sabores e corantes. Pãezinhos. Finalmente chegou a hora de mostrar como o nosso pão favorito é preparado nas fábricas. Inicialmente, a massa é misturada em uma seção especial. Os outros processos de preparação se encaixam nessa mesma linha de produção tão longa. Na sua forma original, a mistura é uma massa volumosa que nem se parece com um pão. No entanto, ela precisa passar por várias etapas do processamento. A massa de teste se move ao longo da linha de transporte. Os rolos localizados nela executam a usinagem. Como resultado, a camada de massa se torna gradualmente cada vez mais fina. Para evitar que a massa grude nas superfícies, a farinha é espalhada por cima. Quando a massa atinge a espessura desejada, as lâminas especiais cortam primeiro a massa longitudinalmente. Depois, outra lâmina faz cortes transversais. Isso significa que os pães já estão sendo movimentados ao longo da esteira. Uma outra máquina especial dá aos pãezinhos a forma necessária, neste caso arredondada. Depois disso, os pães precisam descansar um pouquinho. Este processo é chamado de revisão, e é durante este processo que a fermentação ocorre na massa. Após a fermentação, tudo o que resta fazer é assar, resfriar e embalar os pães.